Esse é o IELCast no formato na vertical do Piauí para todo o mundo. E hoje eu bato um papo com um cara que é ambientalista aqui no Nordeste, muito conhecido pelo o conteúdo que produz nas redes sociais. E neste final de semana passado, agora, os principais trends do Twitter só falavam de quê? De quê? Da capivara filó. Nessa repercussão gigantesca, eu bato um papo agora com o ambientalista Dionísio. Tudo bom, meu irmão? Seja bem-vindo aqui ao IELCast. Bom dia, é um prazer estar aqui, estar falando de natureza, de meio ambiente, de animais. De coisa boa, né? Um E é um presente de prazer estar Deus. com você, Ed. Ô, Dionísio, me fala uma coisa. Essa discussão toda esse final de semana envolvendo o IBAMA, envolvendo gente que surfou muito nessa onda também, né? Aspas, defensores dos animais e tal. De fato, na tua opinião, pela experiência que você tem, quem estava certo na história? Era o IBAMA que estava certo, depois mandaram devolver? Era o influencer que estava ali colocando a filó como meio que um pet? Como é que é isso? Bom, é como você disse, animal não é pet, porque as pessoas estão tratando a Carla capivara como um animal doméstico. E lugar de animal silvestre é na floresta. Sabemos aí que essa questão de animais e nós seres humanos, ela é interessante observar que a gente teve muito problema com isso recentemente. E é o que a questão da própria Covid, que foram consumidos morcegos, pangolim, não sei, e virou Covid. Então, o animal, o lugar dele é no meio ambiente, é na natureza, e não podemos humanizar os animais silvestres. Nós vamos tratar eles como bichinhos, como cachorrinhos, como Mas objetos. eu vi O muito, lugar dos animais é na eu vi floresta. muita gente falar assim, mas ele, a filó está sendo muito bem mais tratada do que se estivesse na floresta. Olha aí, acompanha o dia a dia dela, é muito bem tratada, com ração, com não sei o quê. Como é que tu vê isso? Bom, a questão é que ele precisaria de uma autorização do órgão federal, no caso do IBAMA, para estar com esse animal. Isso dá precedentes para outras pessoas criarem outros animais, onça, cobra, tatu, passarinho. Mas o problema que levou ao resgate da filó de novo ao local foi o ambiente do IBAMA que não estava adequado, pelo que eu vi nas imagens. E isso mostra também um outro problema da questão da falta de estrutura do órgão ambiental fiscalizador, né? E isso levou as pessoas a uma revolta. Poxa, como é que ela sai do riozinho, da companhia do protetor dela, para ficar dentro de uma jaula pequena, suja? Isso mostra um outro lado também, que nós temos que discutir bastante, a falta de investimento nos órgãos de proteção e controle. Ô, E foi o que aconteceu com o IBAMA. É uma pauta importante a gente retratar, por exemplo, essa normalização, né, de criar um animal silvestre em casa. Ela não pode, de certa forma, incentivar, por exemplo, o tráfico de animais silvestres, inclusive, essa normalização, essa vida de internet, do passo a passo, do cotidiano, não pode acabar indo para um outro lugar muito pior? Com certeza. Mas o que a gente tem que deixar claro aqui nessa entrevista, nesse papo aqui com os internautas, é que quem tiver animal em casa não pode, tem que entregar nos órgãos ambientais. Isso está passível de multa, sim. Ah, é bonitinho, ele cuidava dela com amor. Realmente, o amor, ele convence a gente. E às vezes engana, porque era tanto amor com aquele animal que as pessoas se sensibilizaram. Mas uma capivara daquela, ela pode transmitir doença para outras pessoas, para ele mesmo. Tipo? Doença, por exemplo, dizem que a capivara ela é vetor de carrapato, ela tem muito carrapato, as capivaras. O cocô pode desenvolver uma doença bacteriana. A saliva do animal
ele beijando o animal, aquilo pode transmitir ou provocar algum tipo de doença. Esses zoótipos, como a gente chama, que é as zoonoses lá, elas existem e estão aí. A Covid é a maior prova disso. Vou repetir isso porque o passarinho, por exemplo, quando você cuida de um passarinho, bota ele na gaiola, aquelas fezes, você pode respirar aquilo e ter uma doença, como meningite. E isso é a parte mais séria da história. Não está em questão o nosso amor com os animais. Está em questão a segurança humana. A gente está quebrando o ciclo biológico e trazendo esse animal para a gente dentro da casa da gente. Não pode. Agora, vamos lá. Falando ainda sobre essa questão da internet, é óbvio que no dia a dia, naquele cotidiano, alguém vai ganhar com aquilo, porque quando há exposição, né, há uma quantidade. O próprio TikTok, quando viraliza um vídeo desse, a gente está falando aí de um corte de $1.000, de $1.200. Eu te pergunto, aquilo que. Todo aquele amor apresentado, né, pelo Agenor, né, pelo Agenor com a Filó. Aquilo é puro amor ou tem um comércio ali no meio, na tua opinião, como ambientalista? Pode ser por amor, sim, aos animais. Ele parece que já tem um trabalho com animais, mas a exposição de um animal silvestre pode estimular que outras pessoas queiram a filozinha em casa. E não pode. Porque daqui a E pouco a pode gente tem que acontecer o quê, deixar isso então? claro. Aumentar o tráfico de animais por aí, estimular o tráfico de animais silvestres. Hoje aqui em Teresina, a gente tem um tráfico de animais ali no centro enorme, com mais de 100 anos e não se acaba. Isso é um vício. Não é bonitinho o animal em gaiola, animal bonito, amor pelo animal é animal solto, é animal livre na natureza. Mas vamos lá, o cara vai dizer, o espaço que ele tem lá é favorável para que a Filó se desenvolva e tal, naquele ambiente, porque o ambiente dele é propício para isso. Ainda assim, você acha que não? Ainda assim, eu acho que não. Eu acredito que ele conduziu da forma errada desde que ele resgatou ela. E não sei se foi realmente um resgate, não sei a história da Filó, porque a maioria dos animais silvestres tem um passado triste quando eles estão com o ser humano. E esse passado triste, ou foi o tráfico, ou foi caçador. Às vezes um animal desse pequeno se perde quando um outro, a mãe morre, por exemplo. Então tem todo um Mas a processo, né? maioria dos animais silvestres que estão em posse de humanos, eles são vítimas do tráfico de animais, são vítimas da violência. Tu defende essa causa há muito tempo, a gente sabe desse trabalho que você faz aqui no nosso estado. Eu te pergunto, como é que você viu a ação, por exemplo, da deputada mais votada da história do Amazonas em relação àquela situação envolvendo a Filó? Bom, ela aproveitou a situação, né? Mas mostrou um problema também, que é a estrutura hoje do IBAMA, que veio sucateada desde o governo Bolsonaro aí, que fragilizou o órgão ambiental, para estar naquela situação hoje lá, o IBAMA. E ela mostrou o problema, ela está exercendo a função dela, o trabalho dela como deputada, como fiscalizadora. Ela fez a parte dela e acredito que houve um sensacionalismozinho, bateram muito na Luísa Mel, indevidamente, A entendeu? Luísa Mel estava Defendo aqui correta? a Luísa Mel está completamente correta. Animal silvestre não é pet. E isso ela bateu firme. Lugar de animal é na floresta. Perseguir a Luísa Mel ali os grandes do lobby da carne, grandes fazendeiros começaram a impulsionar, a bater nela. Né? Isso aí tem toda uma estratégia. Saiu agora, inclusive, Se bateram na Luísa. saiu agora a matéria, inclusive, falando que o instituto dela estaria com problemas, que teria enganado algumas pessoas. Você chegou a ver isso? Aí é uma coisa administrativa que cabe a eles. Uhum. Vai aparecer muitas histórias, muitas versões. Ela, como é a figura pública, está sujeita, infelizmente, a
aos mais indevidos comentários. Para a gente fechar, eu queria te falar o seguinte, te perguntar o seguinte: como é que é ser contra alguém que quer levar um filhote de onça para a fazenda, para influencer, né, para mostrar o dia a dia, o cotidiano? Como levar também um mico-leão-dourado para o viveiro particular? Esse tipo de atitude da capivara pode estimular isso muito fortemente no Brasil? Claro, claro, estimula e vai estimular. Eu acredito que aquela decisão da justiça foi equivocada, que deveriam procurar um ambiente melhor para aquele animal. Lá realmente não estavam nas condições ideais, mas eu acredito que aquele animal não ia ficar ali permanentemente. E utilizar as redes sociais, a mídia, para mostrar uma outra versão dos animalistas sensíveis, do governo que é mal, que está cuidando mal do animal, e não é por aí. Se politizou muito essa história, né? De extrema direita Sim. e de extrema esquerda, os extremos, né? É impressionante como até uma situação como essa foi politizada, né? Estão politizando, levaram para o lado político, mas não é. A questão ambiental não é só da esquerda e da direita, é de todos. Então, o problema de se ter animais em casa ou em qualquer outro lugar, animais silvestres, é um problema de saúde pública e desequilibra o meio ambiente, a nossa biodiversidade. Isso vai interferir diretamente na saúde, na vida do planeta. Perfeito. Obrigado, seja sempre bem-vindo aqui. Quer deixar suas redes sociais? @Dionísio Piauí, acompanha o nosso trabalho aí nas redes. Estamos aqui tentando salvar o planeta. Valeu, querido. Obrigado. Se gostou desse conteúdo, compartilha com os melhores amigos e com aqueles também que não gostam muito de você, tá bom? Vai lá, aproveita esse aí é o Cast do Piauí para o Mundo.